Boa noite, amigos. Que Deus nos abençoe. Quero falar um pouquinho esta noite sobre a Páscoa. Todo ano se comemora a Páscoa, se festeja a Páscoa. Sempre no mês de abril de todo ano se comemora a Páscoa. Esse ano foi dia 4 de abril. E o povo tudo se prepara e faz festa e compra chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho de chocolate, ovo de Páscoa. Baseado na palavra do Senhor, a Páscoa tenho três colocações para fazer. A Páscoa quer dizer passagem. Páscoa quer dizer libertação. E Páscoa também quer dizer passar por cima. O que aconteceu? Se nós formos para a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, Deus que instituiu a Páscoa. E a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovos de chocolate. Desde quando que coelho bota ovo? A Páscoa não é nada mais do que a Páscoa apontava para Cristo Jesus. Deus mandou que o povo de Israel matasse um cordeiro lá no Egito e que as famílias se reunissem e comessem esse cordeiro. Esse cordeiro era um símbolo de Cristo Jesus. São João 1:29, quando Jesus veio na terra, quando Jesus foi no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista olhou quando Jesus vinha vindo e falou para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa quer dizer libertação. Páscoa não tem nada a ver com festa. Páscoa é espiritual. Essa Páscoa que é festejada hoje, ela não é bíblica. Quando Cristo morreu, o apóstolo Paulo diz: o nosso Cordeiro Pascual foi morto por nós. Gente, segundo a palavra de Deus, essa Páscoa que é festejada todo ano, ela não existe mais. Quando Cristo morreu, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, essa Páscoa perdeu a validade. Hoje ficou a Santa Ceia no lugar da Páscoa. Querem ver o que diz Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tinha que ser sem defeito, porque Cristo se entregou por nós sem defeito. E o verso 6: guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Eles deveriam matar o cordeiro, comer, assar a carne e colocar o sangue nas ombreiras das portas. E aquele sangue era símbolo do sangue de Cristo Jesus que ia ser derramado por nós. Quer ver? Verso 8. Mas naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas.
Nossa, amigos, como é que vai se comer uma carne de cordeiro com ervas amargas? Qual é o significado das ervas amargas? O cordeiro era símbolo de Cristo Jesus que ia derramar o seu sangue por nós. E as ervas amargas era o tempo de escravidão que o povo de Deus passou no Egito. Tempo amargo. Era isso que quis dizer. Comerão o cordeiro e ervas amargas. Então, meus amigos, o verso 12 diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e haverá e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amigos, Páscoa ele quer dizer passagem. O tempo que o povo de Deus passou no Egito como escravo por 430 anos, o povo de Deus foi escravo na terra do Egito. Páscoa quer dizer passagem. Quando Deus ordenou naquela noite o anjo da morte, ele passou por cima do arraial do povo de Deus e foi ferir o arraial do povo do Egito. Morreu todos os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Todos os primogênitos foram mortos. E o anjo da morte que passava nas casas, onde ele via o sangue nos umbrais das portas, ele se desviava, porque aquela casa ali estava protegida. E aquele sangue do cordeiro que era passado nos umbrais das portas simbolizava o sangue do cordeiro de Deus que haveria de ser derramado por nós. Queridos amigos, essa Páscoa que hoje é festejada é pagã. E nós, principalmente cristãos, não devemos comemorar essa Páscoa. A gente aproveita a oportunidade dessa data na semana chamada Semana Santa. Aproveita para pregar o Evangelho, para relembrar a semana da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Começando no primeiro dia da semana, domingo, até a morte dele na sexta-feira. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos à manhã e à tarde. Às 9 da manhã era feito um sacrifício e às 3 da tarde era feito outro sacrifício. Era levado um cordeiro, era imolado um na parte da manhã, às 9 horas, em sacrifício pelos pecados do povo, e outro às 3 da tarde. Para se cumprir a profecia, amigo, Jesus foi dependurado na cruz às 9 da manhã, no primeiro sacrifício, e morreu às 3 da tarde no segundo sacrifício, para se cumprir a profecia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, amigos, quando nós comemoramos essa Páscoa com ovos de chocolate, coelho, desde quando que coelho bota ovo? Satanás, para tirar o foco nosso de Jesus Cristo, da verdadeira salvação, da verdadeira Páscoa. Então, para desviar o foco da mensagem da salvação, ele colocou essas coisas de coelhinho, de ovos. E muitos cristãos estão embarcando nessa, amigos. Tomem cuidado com isso. Páscoa quer dizer libertação. Páscoa, na realidade, quer dizer Cristo Jesus em nosso coração. Não é nada de festa. Ali fala que é espiritual. Era para eles comer um cordeiro com pães asmos.
era para eles comer erva amarga, por causa do tempo da amargura que eles passaram lá no Egito, na escravidão, por 430 anos. Amigos, Páscoa não é festa, Páscoa não é cervejada, Páscoa não é festejar, Páscoa é espiritual, é agradecer a Deus, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto por nós, deu a vida por nós. A Páscoa é Jesus. Quando Cristo morreu, essa Páscoa que é comemorada todos os anos, ela deixou de existir. Foi estabelecida a Santa Ceia no lugar da Páscoa. A Santa Ceia ficou no lugar dessa Páscoa, quando Cristo tirou uma toalha dos ombros, colocou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos e repartiu o pão e deu o vinho para beber. Então, a Páscoa, esta Páscoa agora não se festeja mais. Ela foi festejada até a morte de Cristo. E não era festejada com ovos, coelhinho, era festejada espiritualmente. O povo matava um cordeiro, símbolo da morte de Cristo Jesus por nós, comia um pão asno, pão sem fermento, que é aquele pão era um símbolo de Cristo Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, queridos amigos, essa Páscoa que é comemorada todos os anos em abril, essa Páscoa não é uma Páscoa espiritual, é uma Páscoa pagã. É os pagãos que comemoram essa Páscoa. O cristão não deve comemorar essa Páscoa, porque ela não existe mais. Ela durou só até o sacrifício de Cristo Jesus. Páscoa quer dizer libertação, salvação, eternidade. Que Deus nos ajude a entender, meus amigos. Páscoa não tem nada a ver com ovos. Todo ano existe, irmão, um comércio vendendo chocolate, bombom, ovos de chocolate, coelhos de chocolate. Coelho não tem nada a ver com cordeiro. Desde quando que coelho bota ovo? Amigos, temos que ter cuidado que o paganismo tomou conta desse mundo. Páscoa, a verdadeira Páscoa é Cristo Jesus. E não se comemora mais essa Páscoa. Se aproveita a oportunidade dessa data para lembrar na semana da crucifixão, da morte de Cristo Jesus. Cristo começou o sofrimento dele no domingo, primeiro dia da semana, e morreu então na sexta-feira às 3 horas da tarde. Páscoa. Outra coisa, irmão, sexta-feira santa é pagã, não existe sexta-feira santa. O único dia santo que existe é o sábado do Senhor. Sexta-feira santa é dia de comer peixe, sexta-feira santa é dia de não pode comer carne. Não existe isso aí, meus amigos. Não existe esse dia, sexta-feira santa, só porque Jesus morreu nesse dia. A Bíblia não menciona esse dia como santo. E essa Páscoa também é pagã. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que deu a vida por nós. Não se comemora mais, se comemora mais essa Páscoa todos os anos. Se aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um abraço, meus irmãos, meus amigos. Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.